ok? Então vamos lá. Falei que a palestra ia ser sobre vantagens, né? Então, as vantagens da agricultura familiar. A gente sabe que no agronegócio, muitas vezes o produtor, ele já tem condições de ter lá o seu agrônomo, de contratar uma pessoa, né, para dentro da sua propriedade. E a agricultura familiar, ela tem um pouco mais de dificuldades, mas eu estou aqui para apresentar as vantagens de ser produtor rural da agricultura familiar e de trabalhar também com esse público. Então, uma das vantagens é a geração de emprego e renda. A gente viu lá que a maior parte dos empregos que são gerados pela produção rural, ela está na agricultura familiar, certo? Essas imagens que eu estou trazendo para vocês são todas imagens aqui de Humaitá, tá? São de produtores rurais que a gente presta algum tipo de serviço. Então, essas imagens aqui são de Humaitá. Outra vantagem da produção da agricultura familiar, ela é o fortalecimento do comércio local. Então, normalmente, o agricultor familiar é aquele produtor que ele consome produtos locais, ele compra, né, equipamentos normalmente locais e ele vende também para dentro do município. Redução do êxodo rural dentro da agricultura familiar. Grande parte dos agricultores familiares, eles moram na propriedade. Segurança alimentar. Quando eu vou fazer os atendimentos, né, com os produtores, seja para fazer projeto ou para fazer prestação de contas de projeto, né, que nós fazemos, então a gente precisa conhecer o produtor. A gente precisa fazer um questionário socioeconômico. Então, assim, são vários questionários que eu já fiz, várias pessoas que eu já estive na propriedade, que já entrevistei. E, gente, eu tô sem relógio, por gentileza, que horas são, que eu tenho que cuidar da hora. 9h26, então tá bom. Então, assim, é interessante falar que a agricultura familiar... olha ali, arrumei um relógio ali, um cronômetro. Então, assim, é interessante falar que a agricultura familiar e produtor rural, grande parte, é orgânico. Aqui em Humaitá, muitos trabalham também com o extrativismo, que é totalmente orgânico. A pessoa vai lá, coleta o produto na mata, né? A gente tem muita floresta aqui em Humaitá ainda. E muitos deles trabalham com o extrativismo, então é totalmente orgânico. E, assim, nas minhas não é pesquisa, que eu não sou pesquisadora, né? Eu sou empreendedora, só que como empreendedora, para escrever um projeto, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso conhecer o público, eu preciso fazer questionário, eu preciso saber o que ele produz, qual é o tipo de mecanização que ele utiliza, se a produção é orgânica ou se ele usa agrotóxico. E é interessante dizer que, quando eu pergunto, né? Peraí, gente, eu já estou um pouquinho nervosa. É que eu estou tentando falar devagar, mas o meu ritmo ele é acelerado, tá? Então, assim, eu estou tentando falar mais pausadamente, porque eu falo bem rápido. Então, assim, quando a gente pergunta, né, pro agricultor familiar se ele usa agrotóxico, tem gente que fala assim: ah, não, eu não gosto dessas coisas, não, eu gosto das minhas coisas, eu uso... Não gosto de veneno, não. Então, assim, não vou dizer todos, mas uma grande parte é orgânico. Então, existe uma segurança no consumo daquele alimento, né? Quando você vai para a agricultura familiar, tem produtor que, tipo assim, fala: não, eu não gosto dessas coisas, não, eu não gosto desse negócio de veneno, não, desse negócio de agrotóxico. E se você falar um termo muito técnico, ele vai falar: hã? O que é isso? Então, você tem que chegar e perguntar: se você usa veneno? A palavra é essa, não vem com muita palavra difícil, não. Você usa veneno? Não, eu não gosto dessas coisas, não. Isso aí faz mal para a saúde e tal. Então, assim, há essa preocupação de ter o alimento saudável. Principalmente, eu vejo assim, esse produtor, o agricultor familiar, ele produz o alimento que ele come. Então, a primeira pessoa que ele se preocupa é com ele. Ele está produzindo o alimento, ele está vendendo, mas ele não está só vendendo. Ele está se alimentando daquilo que ele produz, não é não? Preservação cultural. É uma vantagem social. Existe a preservação cultural, é aquele ensinamento que é passado de pai para filho, a cultura da produção de alimentos artesanal, né? Então aqui a gente tem ali, ó, tipo uma festa cultural e a produção de farinha
a partir da mandioca. Sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, uma outra vantagem, né, na agricultura familiar, a gente sempre tem que lembrar de três lados da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, o social, há ali um desenvolvimento das pessoas, há muito sim a preservação do ambiente. Tem uma imagem aqui, inclusive, que é de uma comunidade, né, Ruth? Né? Uma comunidade que fica dentro de uma unidade de conservação. Eles produzem banana, eles coletam açaí, eles coletam muito tucumã. Então, assim, há essa relação da produção e a preservação do ambiente. Então, existe ali agricultores familiares dentro de uma unidade de conservação produzindo. E o econômico, porque quando a gente fala de sustentabilidade, não é só manter a floresta em pé. Não é só manter os recursos naturais. Vamos deixar tudo intacto lá e ninguém mexe, ninguém toca. Para mim, isso não é sustentabilidade nunca. E tem que haver sim a preservação, só que tem que se pensar nas pessoas. Se eu não estiver fazendo bem as pessoas, se as pessoas que estão ali usufruindo daqueles recursos, cuidando dos recursos, elas não estiverem tendo o mínimo, eu não digo nem o mínimo não, porque eu acho que a pessoa tem que ter dignidade para ela viver, para ela se manter. Ela tem que ter a dignidade na vida dela, da produção, ela tem que ter condições de produzir, tem que ser bom para a pessoa que está lá produzindo, não somente para o recurso que está lá de pé, para o recurso que está intacto. E tem que sim haver o desenvolvimento econômico, porque também se não houver desenvolvimento econômico, não é desenvolvimento sustentável. Não tem como. Oi? Não tem como a gente dizer que desenvolvimento é sustentável se ele não tem desenvolvimento econômico. Aí eu já falei, né, um pouquinho também do menor uso de agrotóxicos. Aqui eu trouxe uma imagem que é do extrativismo, né, de açaí, e uma imagem que é da produção de cebolinha, né, quando a gente fala, o alimento que vem da agricultura familiar. A produção de cebolinha acho que é um dos primeiros, que eu acho que todo mundo usa, é muita cebolinha que se produz, e todo mundo usa, acho que, não vou dizer que todo dia, mas eu acho que tá na mesa de todo mundo aqui, não tá? Todo mundo usa cebolinha aqui na sua casa? Veio da agricultura familiar. Produz cebolinha, né? Olha aí. Outra vantagem, né, que é uma vantagem ambiental, é a diversificação dos cultivos. A gente tem a monocultura, que está muito mais ligada ao agronegócio, né, aos grandes produtores que vão produzir em larga escala. E é muito necessário, eu falo assim, não existe, para mim não existe tipo assim, a agricultura familiar é mais importante, o agronegócio é mais importante. Não, assim como o avião ele voa com 2 asas, a gente anda com 2 pernas. E a agricultura é feita dos grandes e dos pequenos, e dos médios. Então, não posso puxar a sardinha. Eu tô aqui para falar de agricultura familiar, porque é onde eu estou inserida, é o público que eu trabalho, e é o que eu vejo que mais tem em Humaitá. É a oportunidade que a gente tem de trabalhar esses produtores e fazer com que eles se desenvolvam e se tornem grandes produtores. Mas não é que eu puxo a sardinha pro lado deles, não. Assim, como eu disse, né? Assim como nós andamos com 2 pernas, nós precisamos da produção em larga escala e nós precisamos dessa produção da agricultura familiar, que é uma das vantagens ambiental da produção da agricultura familiar, é a diversificação de culturas. Que aí eu não vou entrar no detalhe técnico, porque senão eu vou passar vergonha diante dos agrônomos. Mas é uma vantagem ou não a diversificação de cultura? É? Com certeza, né? Então aqui, essas imagens também são todas daqui da região. Produção de banana, a gente tem produção de milho. E ali, aqui dentro daquela imagem ali que está na canoa, né, no barco, tem vários alimentos. Ali dá para ver mais a banana, mas ali tem mamão, ali tem limão. Então, assim, normalmente o produtor da agricultura familiar, ele tem uma cultura, eu digo assim, é uma cultura que ele mais produz, é aquela que é a linha de frente, né? Aquela que ele vai à frente, mas ele não produz normalmente só um tipo. Ele produz vários tipos dentro da propriedade dele. E temos também algumas vantagens
para os produtores que estão na agricultura familiar, que é as vantagens de acesso a políticas públicas. Que o grande produtor, ele não tem essas facilidades, essas vantagens. Então eu digo assim, gente, minha visão é a seguinte: eu preciso saber onde eu estou em Humaitá, no Amazonas. Qual é a realidade daqui? O que é que nós temos aqui? Quais são as políticas que regem este lugar, né, para quem quer ficar aqui? Quem não quer ficar aqui, que vai para outro lugar, você vai chegar naquele lugar e você vai fazer as mesmas perguntas. Você vai olhar para aquele lugar, vai procurar conhecer o público, vai procurar conhecer a política que rege aquele lugar. A política, quando eu falo a política, é a política nacional, é política pública mesmo, tá? Não estou falando de políticos, apesar de que são eles que determinam, né, as políticas, mas estou falando de políticas. Mas enfim, essas políticas aqui são políticas nacionais que em qualquer lugar onde você for, você vai... os agricultores familiares, eles têm vantagens no acesso. Alguém aqui, vocês têm alguma disciplina que ensina? Tem, David? Alguma disciplina que ensina no curso de agronomia sobre políticas públicas? Tem? Como? Extensão rural. Tá. Então aqui a gente tem o PRONAF. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É onde o produtor vai conseguir pegar os empréstimos a juros baixos, vamos falar assim, né? Tem as linhas de crédito, né? Uma das coisas mais conhecidas são as linhas de crédito, que para os agricultores familiares são linhas de crédito mais facilitadas com juros mais baixos. Aí a gente tem a TER, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural. Uma coisa bem importante que atrai muito o produtor quando a gente fala, e muitos deles ainda não estão aproveitando isso, são a questão de ser beneficiário especial da Previdência Social. Os produtores rurais são beneficiários especiais. Eu sempre conto a historinha para eles assim. Quem trabalha de carteira assinada, como é que vai, quando chegar para se aposentar, vai comprovar que contribui com o INSS? Vai apresentar a carteira de trabalho. E quem é produtor faz o quê? Apresenta só as mãos calejadas, né? Muitos chegam lá desse jeito. Muitos não têm o conhecimento e chegam lá. E aí vai ter que apresentar foto, vai ter que apresentar as mãos, vai ter que contar a história, chega diante do juiz, e aí o juiz... Eu já escutei histórias de produtor que o juiz vai e pergunta assim: e como é que produz tal coisa? Para ver se a pessoa realmente sabe, né? Como que produz farinha? Aí a pessoa tem que contar como que é a produção de farinha. E aí o juiz vai ver se a pessoa realmente sabe ou não, porque se o cara produz, ele vai saber contar a história de como produz. Então, assim, existe esse benefício de ele ser um beneficiário especial da Previdência Social. Eu vou falar um pouquinho mais disso ali na frente, e aí existe também o Programa de Aquisição de Alimentos, que os produtores rurais, os agricultores familiares têm, como é que eu vou dizer? Não são vantagens, são privilégios na hora de vender, né? O governo, então, ele compra os produtos da agricultura familiar. E existe também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o quê? Quando o produtor rural está enquadrado como agricultor familiar, ele tem... as escolas, elas são obrigadas a comprar um percentual de produtos diretamente do agricultor familiar. Então, é uma vantagem que o grande não tem. O grande tem acesso a outros mercados maiores, mas o pequeno, a gente precisa falar que ele tem essa vantagem. Ele produziu, ele pode estar vendendo a produção dele para a merenda escolar. E aí tem outras vantagens da agricultura familiar, que é o seguro da agricultura familiar, o programa Garantia Safra, o programa de garantia de preços da agricultura. Por exemplo, aqui em Humaitá. Aqui em Humaitá a gente tem perda de produção por causa de fatores climáticos, né, ambientais. Uma hora é a seca, outra hora é a chuva. E aí vai lá o produtor e perde. Esses produtores, eles têm a garantia, o seguro Garantia Safra, que é um benefício que o governo vai pagar se for comprovado que esse produtor perdeu a safra por fatores ambientais, por fatores climáticos. Aí, a gente também tem outras vantagens, que é nessas vantagens que eu mais trabalho, tá, gente? Nós não trabalhamos
muito na parte técnica em si da produção. Eu falo que eu deixo isso para os agrônomos, mas a minha empresa, ela trabalha muito no levar esses produtores rurais a ter acesso aos recursos públicos para os agricultores familiares, que é uma das vantagens que eu vou falar aqui também. Existem editais do governo federal, do governo estadual, de instituições internacionais, de instituições nacionais, de empresas, onde essas empresas, esses órgãos públicos, eles destinam recursos, existe um orçamento para destinar para os agricultores familiares. Então é uma outra vantagem de ser agricultor familiar. E aí eu trouxe aqui, né, quatro instituições que destinam recursos para a agricultura familiar. E quando eu estou falando de destinar recurso aqui, não é empréstimo, tá? Empréstimo é uma coisa, você vai lá no banco, pega um empréstimo, você tem que pegar o dinheiro e devolver. Quando a gente fala aqui de acesso a recursos públicos, são recursos doados, né? A gente chama de termos de fomento, termos de cooperação. Eu falo doado, mas na verdade não é doado. É o dinheiro que foi para a conta do governo e volta para o bolso do produtor, sem que ele tenha que pagar por isso, né? Então, existem esses editais. Tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que abre editais e aí destina, né? Ele abre um edital lá e ele vai destinar recursos e vai falar assim, olha, a gente está doando aqui 2 milhões de reais para os produtores, para os agricultores familiares. E aí tem todas a lista de documentos que tem no edital que precisa ser organizado e enviado para que esses produtores rurais tenham acesso a esses recursos. A gente tem a CEPROR, que é a Secretaria de Estado de Produção Rural, que também tem esses editais para destinar o recurso para os produtores. A gente tem, aqui no estado do Amazonas, o Fundo de Promoção Social, que também tem editais que doam recursos através de termo de fomento para os produtores. Fundo Casa Socioambiental, quem já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Fundo... Quem conhece a CEPROR aqui? FPS? Tá desligando aqui. FPS, Fundo de Promoção Social, alguém conhece? O Fundo de Promoção Social, desde 2017, se eu não me engano, ele abre editais todos os anos para destinar recursos. Os recursos, até hoje, o que eu vi foi entre 180 mil a 230 mil reais de recurso que ele envia para os produtores rurais para estarem investindo na produção e aumentando a produção. E aí a gente tem uma exigência. Para participar desses editais e ter acesso a todas essas vantagens que eu falo assim, é o céu. Se você olhar todas essas políticas públicas ali, você fala, rapaz, eu acho que é muito bom ser produtor, ser agricultor familiar, é um céu para a pessoa. A pessoa tem garantia, garantia lá, o seguro safra. Perdeu a produção, ele vai ter, né, não, claro, não vai ficar rico com o seguro que ele vai receber, mas pelo menos ele vai ter uma segurança, né, para o pequeno. Eu posso vender minha produção para a escola, o governo vai comprar minha produção se eu não conseguir vender no mercado. Então, assim, a gente olha, é um céu, mas é um céu que para a gente chegar lá, para o produtor chegar lá, ele precisa ter isso aqui, ó, que é o cadastro da agricultura familiar. Para ser considerado agricultor familiar, não basta ter uma terrinha, ir lá, produzir, plantar, comer, a minha família, ir lá e trabalhar na terra. Não, você tem que comprovar que você é agricultor familiar. Para comprovar, ele precisa ter o cadastro da agricultura familiar. E aí são esses os requisitos para que esse produtor que é agricultor familiar, ele comprove que ele é agricultor familiar e ele tenha acesso a essas políticas. Senão, meu amigo, nada feito. Ele vai padecer no paraíso. Ele vai ficar vendo, mas existe um monte de coisa boa e eu não consigo acessar. Então, para que o enquadramento do agricultor familiar, ele parte desses 4 princípios. Primeiro, ele precisa ter até 4 módulos fiscais. A maior parte da renda dele tem que ser proveniente da produção rural. A mão de obra que trabalha na propriedade, ela tem que ser familiar, a maior parte familiar.
Então eu sempre brinco, né? Quem tem bastante filho pode contratar um monte de funcionário. Desde que a quantidade de funcionários não seja maior do que o número de pessoas da família que trabalham na terra, certo? E a gestão do estabelecimento tem que ser feita por um integrante da família. Isso é agricultura familiar. Ponto. É isso. Basicamente é isso. E aí a pessoa precisa, claro, ter uma terra, né? E comprovar que ela está produzindo em cima dessa terra. E para que ela consiga fazer esse cadastro da agricultura familiar. Uma outra coisa também que concede benefícios para o agricultor familiar, que daí entra na parte da comprovação, né, porque existem as vantagens, existem os benefícios, só que essa pessoa, para ela ter acesso, ela precisa ter um documento que permite com que ela tenha acesso. Que aqui no estado do Amazonas tem o cartão do produtor primário, que ele concede vantagens também na hora que a pessoa vai vender, que ela vai emitir uma nota fiscal, tem isenção de imposto tanto na compra quanto na venda dos produtos. Então, também é uma grande vantagem. E aí, é uma grande vantagem e é uma grande dificuldade para os produtores também conseguir ter o acesso. E aí, eles precisam de vocês. Eles precisam dos agrônomos, ele precisa dessas pessoas que estão trabalhando com assistência técnica, com a extensão rural, porque muitas vezes o que acontece? Eu já vi muito, o produtor ele vai até o órgão de assistência técnica do município e lá ele chega e aí ele recebe uma lista de documentos que ele precisa levar para que ele consiga ter o cadastro da agricultura familiar, para que ele consiga fazer o cartão do produtor primário. E ele sai de lá e ele não sabe nem para onde ele vai. Sabia? Eu já ouvi falar de pessoas, eu já vi pessoas que falaram assim, eu simplesmente saí de lá, amassei o papel e fui-me embora, produzir minhas coisas e vender do jeito que eu consigo mesmo. Por quê? Ele sai de lá com uma lista de documentos que muitas vezes ele não sabe o que é. E que se vocês, como agrônomos, futuros agrônomos que estão aqui, pegar aquela lista de documentos, você vai falar assim, poxa, não é algo tão difícil. Mas para uma pessoa que não tem o conhecimento técnico da documentação, para ela aquilo é uma barreira intransponível. Por isso eles precisam muito, muito de vocês. Vocês precisam estar disponíveis, vocês precisam compreender que muitas vezes o seu público vai ser pessoas que têm mais conhecimento. Mas às vezes a maioria das vezes você vai estar trabalhando com pessoas que nesse nível de burocracia, né, que às vezes eu chamo até de burocracia, sinceramente, porque às vezes é tanta coisa, a gente fala de segurança alimentar, a gente precisa alimentar o mundo, a gente precisa produzir alimentos, mas a pessoa que está lá buscando, querendo produzir alimento, que às vezes tem um nível de instrução baixo, ele não está conseguindo porque ele não consegue acessar as políticas que são para ele, certo? E aí fica a pessoa, muitos vão desanimando. Então por isso eles precisam muito de vocês. Vocês são muito importantes na vida dos produtores, assim como eles são na nossa. Porque eles são as pessoas que colocam o alimento na nossa mesa. E aí eu não sei se eu apresentei um céu, acho que eu falei um pouquinho de dificuldade também, né? Mas eu apresentei mais ou menos um céu pro produtor familiar, de política pública. De dinheiro, existe muito dinheiro para os produtores, para os agricultores familiares. Só que esse recurso, principalmente o dos editais, que são públicos, que são doados através de termos de fomento, eles não são doados para uma pessoa individual. Então, um produtor sozinho, ele não consegue acessar esse recurso. Eles precisam estar organizados como associações, porque os recursos eles vêm por meio das associações. E se você for olhar para outros estados brasileiros, o associativismo e o cooperativismo, quando se fala de agricultura, quando se fala de produção rural, ele é muito forte. Existem, a gente é numa região do Mato Grosso, existem as cooperativas de crédito. Rondônia, vamos falar de Rondônia. Rondônia, as cooperativas de crédito são muito fortes. Os produtores eles se juntam para realizar compras junto, para conseguir acessar mercados. Às vezes um produz um pouco, e aí tem um contrato que eles precisam entregar muito produto. Então o que eles fazem? Eles se juntam em associações, para a gente fechar aquele contrato lá, a gente precisa ter X de produção, mas eu sozinho não consigo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se juntar, e aí eu pego a minha produção com a sua, e a gente consegue ter aquele montante que uma indústria
que o mercado está querendo comprar, porque ele não vai comprar pouquinho. Quem está comprando, a pessoa que vai comprar a produção, ela precisa do quê? De muitas vezes, a maior parte das vezes, de quantidade e de continuidade. O revendedor, o mercado, e eu falo isso aqui de mercado local, tá? A gente já produziu aqui, eu e o Leandro, aliás, o Leandro e eu, a gente já produziu maracujá. Aqui, a gente tinha, né, é uma outra história que outra oportunidade eu conto, mas a gente chegava no mercado para vender, e o que o mercado queria? Ele queria, o maracujá era bom, só que a primeira pergunta é, vocês vão ter toda semana para entregar pra gente? Porque a pergunta era assim, olha, eu não posso deixar de comprar lá de São Paulo, que tem um caminhão toda semana aqui entregando na minha porta para comprar de vocês, que essa é uma das dificuldades, para comprar de vocês, se vocês não me garantirem que vai ter toda semana. Porque lá de fora, o caminhão está todo dia na porta e traz aqui a quantidade que eu pedi. Agora, se eu deixar de comprar de lá e começar a comprar de vocês, e aí uma semana tem e a outra não tem, aí fica difícil, que daí vai faltar para o meu cliente. Então, é uma das dificuldades. Então, por isso, também os produtores precisam se unir em associações. E em outros estados, né, isso é muito forte. E é nisso também que a Viver da Terra trabalha, que é organizando os produtores em associações. Para quê? Para que eles consigam acessar recursos públicos, para que eles consigam ter acesso às políticas públicas e a mercados, que existem mercados que um produtor sozinho não vai conseguir acessar. Para ele conseguir acessar, ele precisa se juntar com outros produtores. E aí a gente vem trabalhando, e aí é uma dica para vocês, tá? Isso aqui faz parte da minha consultoria. Já é uma dica para vocês, que se você quiser, né, se você vai trabalhar com o produtor, seja aqui ou em outro lugar, essa é uma das coisas que você pode fazer para estar ali auxiliando eles, que é organizar eles em associações. E aí, como associações, eu conto a história de uma associação com essas imagens aqui. Primeiro, uma associação é uma união de pessoas com o mesmo objetivo. Então, tá ali no meio. A gente tem lá um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Então, começou ali uma associação. Essas pessoas, elas precisam ter lá em cima, né? Não sei se dá pra ver. Não tem. Ali. Lá em cima, ó. Elas precisam ter comunicação, elas precisam conseguir se comunicar. E quando eu falo comunicação, elas precisam conseguir se entender. Uma das dificuldades que a gente tem nas associações é comunicação. Às vezes um fala abobrinha, o outro fala feijão e o outro entende arroz. E aí não há comunicação, tem um objetivo, mas eles não conseguem se comunicar e aí acaba. E isso é desde um colegiado, desde uma sala de aula que vai decidir como vai ser a formatura, que um quer de um jeito, o outro quer de outro, certo? E aí a gente precisa, né, ter pessoas que se comunicam, aí eles precisam se estabelecer juridicamente. Eles precisam existir juridicamente através de um CNPJ, precisam ter um financeiro organizado, ter pagar uma mensalidade, vamos colocar assim, ou uma outra fonte de renda para que eles consigam cobrir os custos, porque para ter uma associação tem custo. Precisa ter uma contabilidade que vai estar cuidando ali da parte contábil, da parte fiscal, porque uma associação ela é como se fosse uma empresa. Ela tem praticamente quase as mesmas obrigações de uma empresa. Então, toda pessoa, eu brinco com os presidentes de associação, que todos eles são empresários. Eu falo assim, ó, vocês não quiseram ser empresário, foram ficar na produção rural, mas estão tendo as mesmas obrigações de um empresário rural. E aí, ter a parte técnica. O que eu vejo hoje? E é uma dica para os estudantes, tá? Se você for, né, trabalhar ali com agricultura familiar, você tem que saber que eles precisam estar organizados. Vai ser mais fácil acessar tanto o comércio, a comercialização dos produtos, quanto o acesso a recursos públicos se eles estiverem organizados em associações. Só que você, enquanto técnico, precisa entender que você está aqui. Tipo, eu estou aqui, o Leandro está aqui, o agrônomo ele está aqui, nós somos isso aqui, nós somos a parte técnica. Só que se a gente tiver só a parte técnica e não tiver esse conjunto de coisas na vida dos produtores, em uma associação não vai funcionar. Então, assim, eu e o Leandro, a gente tem bastante experiência, deixa eu ver aqui. Aqui com editais, né? E a gente se dá muito bem nisso, eu digo, porque a gente tem uma experiência empresarial
Que a gente tem esse conhecimento da parte técnica, a gente tem a parte técnica, mas a gente tem a parte do conhecimento da contabilidade, a parte do conhecimento fiscal, e a gente consegue orientar esses produtores. Então é uma dica, né? Você está aprendendo a parte técnica, mas até mesmo para um produtor individual, para ele escalar o crescimento dele, vai chegar um momento que ele vai ter que começar a fazer uma declaração do imposto de renda. E aí ele vai precisar de uma contabilidade. E você, enquanto técnico, se você tiver esse conhecimento para você ir instruindo ele a escalar, ele vai começar pequenininho. E vai chegar um momento que ele vai ter que começar a fazer a declaração do imposto de renda conforme ele for crescendo. Quando você pega um grande produtor, ele já paga um escritório de contabilidade para fazer toda a parte financeira, a parte fiscal dele, certo? Então a gente trabalha bastante com isso. Aqui, né, não vou entrar nisso, mas são as leis sobre a agricultura familiar e o cadastro do produtor rural e o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, quando se fala de associativismo, né, que é uma das vantagens do produtor, ele consegue ter acesso a recursos, a lei que regulamenta o associativismo é essa aqui,